Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições de Júlia. Mais uma das edições espetaculares e que, cara, eu vou ficar sendo redundante sempre falando. Você precisa começar a ler Júlia, tá? A edição de hoje é a edição número 11 e que é mais uma surpresa. Júlia só me surpreende a cada edição que eu leio. É um material totalmente diferente e, cara, por que tu ainda não começou a comprar? Esse é o grande questionamento. Vamos lá. Júlia é o seguinte. Julia Kendall, As Aventuras de uma Criminóloga, atualmente no volume 15, tá? Esse aqui é o volume 11, mas você consegue comprar facilmente todos os 15 volumes. Se você quiser começar do número 1, não tem problema, você consegue achar fácil. Tem no site da Amazon, tem no site da Mitos, tal, dá pra comprar tranquilo. Tem review aqui no canal de outras edições, tá? E vai continuar saindo review dessas edições todas. Vou fazer review de todas as 15 edições de Júlia. Mas essa aqui edição tem um diferencial pela arte, mas eu já vou entrar nesse ponto. O material vem no formato italiano, que é um formato tipo aqueles formatinhos da Editora Abril, tá? Com capa cartão, papel offset, tá? Cada edição tem em torno de 100, 120 páginas mais ou menos. Essa edição aqui é até uma edição mais grossinha. A gente tem aqui 130 páginas de quadrinho, geralmente ao preço ali de R$30. Varia entre R$26,90, R$28,90, R$30, tá? O preço está em torno disso em cada uma das edições. Coisa importante, uma boa parte das edições de Júlia traz histórias fechadas. São todas, Rodrigo? Não. Mas quase todas vêm com histórias fechadas. A gente tem história fechada nessa edição aqui, tá? Que é o foco do review de hoje. E edições que precisam de outras para leitura. Edição 1, 2 e 3 fazem a trilogia original da personagem. Edição 9 e 10 também fazem uma dupla para contar a história, mas pelo que eu sei, todas as outras são histórias individuais. Essa publicação aqui, ela traz as histórias originais em ordem cronológica da personagem, desde a edição número 1, se eu não me engano é de 98, ou alguma coisa assim. Essa daqui é de 99, então sim, começou em 98. E aqui a Editora Mitos está trazendo toda a série em ordem cronológica certinha. Então é uma série bem bacana de acompanhar. Existe uma outra revista que vai para as bancas com aquele papel meio jornal, tá? Que traz 2 histórias por edição. Aquilo traz histórias mais modernas, mais recentes, mas essas são as clássicas. E esse material é bom demais. E por que eu digo que eu me surpreendo a cada vez que eu leio? Porque eu estou descobrindo agora a personagem do mesmo jeito que eu estou descobrindo a Boneg como um todo. E eu achava que a Júlia, As Aventuras da Criminóloga, tinha um roteirinho ali, uma receita de bolo nas edições. Tá? Existe um pouquinho? Sim, existe. A gente sempre espera alguns elementos no quadrinho. E isso é bom, é a característica da história, que é o que justamente faz com que a gente compre. Né? A gente compra a Júlia porque a gente quer ver isso. Em outros programas eu falei aqui pra vocês que para os fãs de CSI, por exemplo, e esses seriados de investigação criminal e tudo mais, isso aqui era uma compra bem interessante. Porque esse é o estilo que a gente tem nas histórias. A cada história a gente tem um crime acontecendo e a Júlia está lá ajudando na investigação. Ela não faz parte da polícia, ela é uma professora universitária que traça perfil psicológico dos criminosos. Então ela está sempre ali ajudando a tentar descobrir como é o vilão através de características e traços baseados no crime cometido. Com as leituras que eu tinha tido, eu achava que a gente sempre estava envolvido em serial killers, tá? Foi uma leitura superficial que eu fiz com as primeiras leituras. Eu achei que aquilo ia ser o principal motor da revista. Na edição 4, a gente tem um cara que não é exatamente um serial killer, mas ele é um cara que está ali fazendo atentados à bomba. Tem review aqui no canal. Então já foi uma edição diferente. Edição número 6, que ainda não fiz review, mas farei em breve, a gente já tem uma história diferente. A gente tem uma criança sequestrada. E nessa edição a gente já tem um outro ocorrido. O que acontece é que eu achei que a gente sempre ia estar em mortes ou uma série de mortes para justamente tentar ir atrás desse criminoso, como num dos filmes, né, Colecionador de Oz, alguma coisa assim, vamos esperar o próximo crime pra gente ver, mas nem sempre é isso. Às vezes pode ser um único crime que a gente tem que ir pro desenrolar da revista para ver como isso vai ser concluído.
E a diversidade de crimes e situações às quais a personagem se envolve tá me mostrando uma riqueza muito maior do que eu imaginava, e isso só tá me agradando cada vez mais na leitura. Tá? Além do próprio crime em si, a gente sempre tem aqui a parte pessoal da personagem agindo bastante. Existe o relacionamento dela com os outros policiais, com outras pessoas, que é sempre um ponto muito legal. Nessa edição, a gente tem o roteiro do próprio criador, tá? Que é o Giancarlo Berardi, que é um senhor roteirista que conduz sempre muito bem as histórias. Os crimes, os casos são sempre muito legais, tá? São sempre muito... servem muito para atiçar a nossa curiosidade, para manter a gente preso na história. A construção e relação dos personagens é sempre muito boa. As conclusões são sempre interessantes e nem sempre óbvias. Tá? Às vezes elas tomam caminhos completamente diferentes do que a gente imagina. E a personagem tem uma riqueza de detalhes, seja nessa questão da vida pessoal, tudo, de uma maneira que é sempre agradável à leitura. Além disso, eu falei pra vocês, as histórias geralmente são fechadas, como é o caso disso aqui. Você pode pegar qualquer edição, você vê, eu tô lendo Júlia de maneira aleatória, porque eu não tenho todas as edições. Então, você pode pegar uma edição, ler e se divertir e acabou. Você não precisa ficar preocupado de, porra, e se eu perder a próxima? Se eu não conseguir comprar? Isso não é uma preocupação. Tirando a questão de colecionismo, isso não é uma preocupação. Embora exista uma cronologia que eu tô vendo aqui, eu li a 1, a 2, a 3, a 4, pulei para 6 e depois pulei para 11. E isso não atrapalha em nada, tá? Então tem esses méritos de histórias fechadas, de repercussões acontecem, mas não afetam em nada e não vão continuar afetando. Pode ser que daqui a tantas edições, uma besteirinha, que é o caso que acontece sempre nas edições aqui, que é o carro dela, que é um carro peculiar. Sempre é mencionado, mas é só um elemento a mais, mas que não te atrapalha. É exatamente a mesma coisa de você ver um episódio aleatório de CSI. Eu nunca sentei e assisti tudo de CSI. Mas quando eu morava com meus pais, às vezes eles estavam vendo um episódio, eu sentava lá com eles e via. Era um episódio aleatório. Eu sei que existia um desenvolvimento de relacionamento amoroso, de personagem, coisa assim. Mas eu não tava... Isso não era uma coisa que me impedia de assistir. Não impede aqui. O roteiro é sempre muito bom e a história é sempre muito boa. A arte dessa revista é algo diferenciado, tá? Porque é de um cara chamado Sergio Topi. Esse é um cara extremamente revolucionário nos quadrinhos italianos. É um cara extremamente conceituado. Tem os caras que simplesmente idolatram ele, tipo Frank Miller, extremamente influenciado pela arte dele. Atualmente a gente tem inclusive uma obra da própria Bonegger que está sendo vendida pela editora Figura, no Catarse, que é O Colecionador, que é a única série que ele fez de maneira seriada. Tá? Então é um material que em breve você verá a review aqui também no canal, tá? Que é um material, é o único material que ele pegou e fez ali de maneira seriada um personagem, uma história. Deve ser sensacional, tá? Mas a arte desse cara aqui é algo realmente sensacional, tá? Vou mostrar as páginas aqui para vocês. Tá? Julia Kendall, As Aventuras de uma... Sempre tem um cartãozinho, tá? Postal nas edições aqui também, desse formato. Deixa eu pegar aqui. As páginas sempre com uma carga aqui de nanquim, ó, bem pesada, material, pô, muito legal, muito bonito. Sergio Topi tá nessa revista, cara, então só por isso ela já é obrigatória e lendária. Isso não é todo dia que você tem a oportunidade de comprar alguma coisa desenhada pelo Sergio Topi, tá? Então aqui a gente tem a arte do grande Sergio Topi, tá? Então essa edição publicada em 99, lá na Itália, em Julia Kendall, o número 11, traz pra gente uma história sensacional, cara. A história começa com o cotidiano de um asilo. E aí tá mostrando ali o dia a dia. O dia a dia não, né? O amanhecer de um asilo, né? Se eu agora já acordo meio com dor aqui, meio difícil, igual um zumbi, meu Deus. A gente tem essa sensação inicial da história ali, eles acordando, bom dia e tal, vamos pro café da manhã, não sei o quê. Hoje o que a gente... A gente está numa casa de idosos, eles estão ali despertando. E no meio desse despertar, que dura até algumas páginas, né, para situar bem que a gente está ali, que alguma coisa vai acontecer ali, acontece um grande crime.
Eu não quero entrar em detalhes para vocês terem a surpresa, mas é um daqueles crimes extremamente macabros, entendeu? Uma parada completamente bizarra e aparentemente sem solução. A parada é tão bizarra que o próprio levantamento de personalidade que a Julia faz abre uma bifurcação de caminho que ela fala assim, cara, existem elementos aqui que me mostram que ele pode ter uma personalidade X, porém, existem alguns elementos que me mostram que a personalidade pode ser Y. Eu não estou conseguindo te garantir qual dos dois é, porque tem alguma coisa errada. E o material começa a ficar naquela de para onde isso vai? O que tem a ver os idosos com o asilo, com seus funcionários? E por que alguém mataria aquele senhor? Por que as coisas... Estou falando que... Mas não estou entrando nos detalhes de como foi e tudo mais. Mas a história inteira vai ser focada nisso. No mistério do bizarro e assombroso assassinato de um senhorzinho no asilo. Cara, que edição legal. A história tem um ritmo muito bacana. Ela tem justamente esse diferencial das outras edições que eu falei. A cada edição a gente tem um negócio novo, cara. Eu achei que ia ser sempre ali. Tem uma resolução diferente. Vou te confessar que chegou numa determinada hora que eu tinha matado o final. Mas não com um demérito de ser assim, é extremamente óbvio e, porra, que roteiro cagado. Não, é por assistir 150 mil filmes, e ler 500 mil livros, e ler 300 milhões de quadrinhos e tudo mais. Uma hora a gente consegue, mas também eu podia ter dado um palpite errado. Chegou uma hora da história que eu falei, eu acho que é isso aqui. Porra, tá num bom caminho. Eu acho que é isso aqui, se terminar desse jeito é bom. Acabou daquele jeito. Falei, porra, cara, que legal que acabou assim. Não me deram uma rasteira e me fizeram... Isso aqui é um senhor final. Final legal, cara. Uma história... E diferente do que eu podia imaginar no começo da história. Pode para alguns ser uma boa surpresa, tá? E diferente do que estava acontecendo em outras edições. Acho que o legal é isso. A gente sempre pode ter grandes surpresas no desenrolar da história. Tirando... Minha leitura de Júlia é muito curta. Não posso afirmar isso das outras edições. Mas tirando a edição 2 e 3, que fazem parte de uma trilogia que a gente já sabe quem é o criminoso, e a gente acompanha essas edições, às vezes até pelo ponto de vista do criminoso, nas outras edições de Júlia, que também pode estar errado, tá? E pode ter uma próxima edição que o Berardi vai lá e me dá um tapa na cara e muda completamente isso. Mas geralmente a gente só descobre quem é o responsável nas últimas 2 páginas, na última página. Ele mantém sempre o clima de mistério. Sempre a gente está ali tentando descobrir. Não é aquele negócio, a gente está vendo quem é, porra, a Júlia ainda não percebeu quem é. Não, a gente não faz ideia de quem é, até que chegue na conclusão. Eu matei a conclusão da história, não nos detalhes. Eu sabia que estava caminhando para aquilo, mas também não matei quem fez tudo direitinho. Ah, não, foi fulano, ciclano, não. Tem algumas reviravoltas no meio da história, tá? Às vezes ela erra também, ela é humana, e ela tá ali, não, meu caminho de investigação é esse, ó. Procura um cara assim, assim, tal, que mora... Vai ser desse jeito. E é totalmente diferente. Ela também erra. Material muito legal. Julia Kendall, Aventuras de uma Criminosa, edição número 11 da coleçãozinha que tá saindo. Curiosidade a respeito de como tá saindo essa coleção. A Mitos está publicando de 5 em 5 edições. Saiu agora as edições 11 a 15, tá? E por enquanto nem tem, pelo menos eu ainda não vi a pré-venda do 16 ao 20. Mas aí ela dá um tempo, então mais pra frente, daqui a uns 2, 3 meses, talvez mais pro meio do ano, aí sai mais um pacote, sai 5 de uma vez. Mas como falei, você consegue comprar as edições anteriores fácil. E existe ainda um plano de talvez, quem sabe, esse material virar mensal mais pra frente. Mas por enquanto ela vem em pacote de 5. Então não precisa se preocupar, já sai 15, daqui a pouco tem a 16, Rodrigo. Não, tá parado na 15 por enquanto, não vai sair disso. Então você tem tempo de comprar as primeiras. Ou comprar uma aleatória. Faz o seguinte, compra essa daqui. Essa daqui é muito legal, cara. E até a arte do top. Porra, compra essa daqui. Que é aquela compra bacana pra tu ganhar um material legal e conhecer essa personagem tão interessante. Tem tanta gente falando. Cara, o que tinha de gente falava aqui no programa. Eu tava fazendo live. Rodrigo, tu tem Júlia. A gente tava falando de Batman, Júlia. Tô falando de Vingadores, Júlia. Agora eu vou começar a martelar pra vocês.
não tá lendo Júlia, não é por falta de aviso, é porque tu tá dando mole. Beleza? Então foi isso. Vocês leem Júlia, vocês já leram essa edição, você gosta do Sérgio Top, quer falar sobre Bonelli, mitos, Júlia, Sérgio Bonelli, escreve aí nos comentários que a gente bate um papo, cara, beleza? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido esse ritmo diferente de fazer programas que tem aqui no canal, esse bate-papo diferente, sem roteiro. Eu sento aqui e começo a falar que nem um maluco e sem me preocupar com o tempo também. Às vezes é curtinho, mentira. E às vezes dura meia hora o programa. Mas isso é uma característica diferente. Eu espero que você tenha gostado. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Porque tem programa peça. Dá uma olhada aí que tem... Acho que a gente já passou de 1000 programas. Sim, o canal é pequenininho, mas tem papo de 1000 programas. Dá uma olhada que tem muita coisa legal por aí, tá bom? Se inscrevam também no Facebook e no Instagram do Barbas. Sempre tem muita coisa por lá. Vou deixar aqui embaixo o link das edições de Júlia na Amazon. Se você comprar pelo link, você dá uma força aqui pro canal. E vou deixar também o linkzinho do site da Mitos. Você pode dar uma olhada por lá, que sempre tem uns preços bacanas nas edições, não só de Júlia, mas de tudo que é material. E eu sempre recomendo. Junta, tá curioso agora com o Bonegg. Barba falando da Bonegg pra tu ficou curioso. Procura as edições que estão em promoção. Pega uma do Zagor, uma do Tex, uma da Júlia, uma do Dylan Dog e tal. Enfia num pacotinho aqui, tudo que tá em edição baratinha, bota tudo junto, economiza no frete, faz uma compra bacana e conhece logo um monte de coisa. Nada disso você vai se arrepender da leitura. Os materiais são sempre muito interessantes, roteiro e arte, bem consistentes, são sempre histórias que você pode falar. Até não é pra mim isso, Rodrigo, mas realmente é um material bem feito. Tá? É garantia, selo de qualidade. Estou descobrindo que Bonegg é o selo de qualidade. Pá! Tem escrito que é Bonegg, a leitura é qualidade garantida. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.